Vamos lá, nosso tema da mensagem hoje é uma mensagem que os pontos eu já preguei em outros lugares, mas essa mensagem específica eu não preguei, então vocês são cobaias, tá bom? Aceita ser cobaia? Ou então, em vez de ser cobaias, vocês são privilegiados a ouvir uma mensagem inédita. Mas se você quiser bem mais detalhes, vocês podem entrar na biblioteca, né? Você põe lá Impacto Publicações, você vai achar o site, põe lá Biblioteca e põe lá Revista Impacto. Revista Impacto tem 70 edições, todas disponíveis gratuitamente. Aí você vai, se não me engano, eu acho que é a edição 38, que fala sobre a família, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a família, a arma estratégica de Deus para os últimos dias. A família, a arma estratégica de Deus para os últimos dias. Porém, muito mais detalhes sobre isso você vai encontrar nessa revista. Os artigos estão lá, tá? É só você entrar, baixar, entendeu? Ler, vale muito a pena. Eu dei uma relida de alguns aspectos. Eu estava pensando, orando, o que Deus queria falar com vocês hoje. Eu estou muito impressionado sobre o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento no mundo, na história do mundo, como o mundo viveu antes da Segunda Guerra Mundial. Então assim, você lê livros sobre como era o mundo antes da Segunda Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas. Foi uma catástrofe, mudou a história da Terra. Nações surgiram, nações sumiram, impérios desapareceram. Foi um cataclismo, uma reviravolta. E nós estamos vivendo agora tempos parecidos com aqueles. Nós não sabemos o que virá, mas a Bíblia fala e as notícias do mundo avisam que nós não vamos ter tempos fáceis para frente. Quer dizer, aperte os cintos porque a coisa vai ficar ruim, tá? Vocês estão escutando? Não pense que vai continuar do mesmo jeito. Não vai. A Bíblia não diz que vai, as notícias não dizem que vai, a sabedoria humana diz que não vai, entendeu? Então não pense isso. Então assim, toda mensagem que dou esses dias é para alertar as pessoas sobre o que nós devemos estar fazendo agora, para a gente não olhar para trás e falar assim: se eu tivesse, se eu soubesse, tá? Basicamente é isso. Então eu quero que depois da mensagem hoje de manhã, hoje à noite, vocês falem: eu fui avisado, tá bom? Se eu não prestei atenção, problema meu, não é mais meu, tá? Então vamos abrir nossas Bíblias aqui em Malaquias 4, são as últimas palavras do Velho Testamento, porque esse título da mensagem, ele é bem estranha, você concorda comigo? A família, a arma estratégica de Deus para os últimos dias. Como a família pode ser arma, né? Não tem nada a ver família e exército, família e arma, família e guerra. E os últimos dias são de guerra. Então é bem estranho pensar assim, que a família é a arma estratégica de Deus. Mas a minha tarefa é mostrar para vocês que, biblicamente, do ponto de vista de Deus, a família é sim a arma estratégica de Deus para os últimos dias. Então vamos ler aqui Malaquias 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber estatutos e ordenanças. Quando ele fala sobre Moisés, acende uma luzinha na sua mente e fala: a Bíblia, a palavra escrita. Quem começou a escrever a Bíblia foi Moisés. Os primeiros 5 livros foi ele. A tarefa de Moisés é água. O nome de Moisés significa tirado da água. Ele foi tirado do rio, que ele estava lá pela filha de Faraó, então ela chamou ele de Moisés, tirado da água. Moisés representa água, tá bom? A água da palavra. E como é a água da palavra? É a palavra escrita, não é a palavra pregada, profetizada, é a palavra escrita. Nós devemos a Moisés esse privilégio, esse dom maravilhoso. Então, se você é cristão e você não lê a Bíblia, e você só depende de pregação no domingo, você está errado e você está despreparado. Você precisa ler a Bíblia toda, sempre.
pelo menos uma vez por ano. E quando falo a Bíblia toda, é tudo. É o livro do açougue, é o livro das genealogias, dos nomes complicados, é ler tudo, porque senão depois você fala assim, eu li a Bíblia toda. Aí depois você, mas e você leu 1 Crônicas 1? Não, então você não leu a Bíblia toda, você é mentiroso. E o diabo é o pai da mentira, então você tem que ler tudo mesmo. Meu pai ensinou, leia. Ah, mas eu não entendo, é um monte de nome complicado. Não tem problema, leia. A Bíblia não, Deus não manda você entender, manda você ler. É difícil ler? Leia. Leia. Então assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Quer preparar para os últimos dias e você não está lendo a Bíblia? Começa comigo, 1 de janeiro, caminhando pela Bíblia, amém? Leia a Bíblia toda, sempre, sempre, todo ano, todo ano, todo ano. Isso é mais importante do que qualquer curso de teologia. Eu nunca fiz curso nenhum de teologia. Eu nunca fui calvinista, nem arminiano, nem nada dessas coisas. Eu sou Bíblia. Agora, se você ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, você vai entender o calvinismo, você vai entender as outras coisas, eles servem de referência. Não tem o seu valor, entendeu? Mas não é a base. A Bíblia explica a Bíblia. Se alguém viaja falando uma coisa que não está na Bíblia, é teoria dele, entendeu? Agora, se a Bíblia fala, é porque a Bíblia está falando que é importante. Se a Bíblia não fala, é a teoria do cara. Pode ser verdade, pode não ser, entendeu? Agora, as conclusões, se Deus quisesse colocar tudo em ordem, tudo certinho, sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre isso, ele teria escrito um livro de teologia e não teria escrito a Bíblia. Mas ele escreveu a Bíblia para esconder a verdade, para você ter que pesquisar a verdade, para todo ano que você lê e às vezes você não entende, o que você entendia o ano passado você deixou de entender, outra coisa você entende agora. É um livro frustrante, maravilhoso, é igual um diamante que você fica virando e vê coisas assim, é muito maravilhoso e muito complicado. E se alguém diz que entende a Bíblia, é mentiroso, porque não dá para entender não. Não dá para entender não. Tem muita coisa que você entende, como diz Mark Twain, o problema da Bíblia não é o que você não entende, é o que você entende. Porque Deus não vai cobrar de você o que você não entende, vai cobrar o que você entende. E Deus fala com você uma coisa por dia, uma palavra, uma frase, obedeça a isso, tá tranquilo, entendeu? Então quem não lê a Bíblia não está levando Deus a sério, não é cristão de verdade, fica assim, é idiota, tá? Então desculpa, idiota, tá? Então assim, se depois dessa você não lê a Bíblia, meu filho, você é irrecuperável, não tem jeito, não tem jeito. Então, esse é o primeiro mandamento. Mas o meu assunto não é esse. Esse aí é assim, é tipo, você devia saber disso, você já devia estar fazendo isso há muitos anos, né? E se você não fez, então começa a ler a Bíblia 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Você vai ver o resultado na sua vida. Eu desafio você, faça isso, não tente entender, só leia e você vai entender muita coisa e sua vida vai mudar, certeza. E não adianta ter mediador, não adianta ter professor, não adianta ter pastor, não adianta ter nada disso. Você tem que ler a Bíblia e você tem que ouvir de Deus. E você não pode ter mediador, entendeu? Você precisa ser uma pessoa que realmente está levando Deus a sério. Então, beleza. Agora vamos lá, o segundo ordem. Eis que eu vos, e é uma promessa, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui está falando dos últimos dias, aqui está falando sobre o fim do mundo, aqui está falando sobre a segunda volta de Cristo, aqui está falando sobre os dias apocalípticos, está falando sobre nossos dias. Quando olhar para trás nós vamos viver, nós vivemos não em 2024 AD, depois de Cristo, ano do nosso Senhor, não. Nós vamos falar, nós vivemos em 10 A2, a segunda vinda, antes da segunda vinda. Agora não tem jeito de a gente saber se é 10 anos, se é 20 anos, se é 30 anos, não dá para saber. Mas que nós estamos nos dias antecedentes à volta de Cristo, que está acontecendo tudo que está escrito na Bíblia, que por centenas de anos não estava acontecendo e agora já aconteceu, e os países que não tinham relevância nenhuma hoje estão no centro dessas tensões, estão nos noticiários diários. Como que acontece isso depois de 2000 anos? Como? Entendeu? A Bíblia é a verdade, a Bíblia vai se cumprir, a Bíblia está escrita e vai acontecer, e está acontecendo em nossos dias. Então, eu não sei quantos anos, mas eu sei que nós estamos nos dias antes da volta de Cristo. E ele diz que vai enviar Elias antes. Então, se você está lendo a Bíblia, você está lembrando de Moisés, está lembrando, ouvindo a palavra de Deus, está dando valor no que ele escreveu, está dando valor no que ele disse,
e você está esperando Elias. Elias não escreveu uma palavra. Se eu fosse Deus, eu não ia mandar Elias, eu ia mandar Abraão, certo? Porque o que Elias vai fazer? Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais. Elias nem casado era. Elias não fez curso de psicologia. Pelo contrário, ele acho que tinha algumas dificuldades de relacionamento humano. Ele era tipo curto e grosso, né? Quando ele chamou Eliseu para seguir ele, Eliseu falou: peraí, ele falou assim: o que eu fiz? Fiz nada com você não. Jogou a capa, Elias correu atrás dele, Eliseu correu atrás dele. Assim, ele era um cara muito politicamente incorreto, uma pessoa que a gente chamaria de alguns problemas aí psicológicos, que eu não vou citar aqui, né? A gente ia dizer que ele teria sofria de depressão, sofria de falta de habilidade em relações humanas e tudo. E ele não era casado, não tinha curso de psicologia. Fala sério, Deus, você vai mandar esse cara para restaurar a família? Manda Abraão. Abraão, o nome dele é pai. Manda Abraão, ou então, sei lá, manda alguém, Noé, né, que salvou a sua família, né? Por que você vai mandar Elias? Logo Elias. Se for para ele mandar fogo do céu sobre os falsos profetas, não, aí pode mandar Elias. Se for para ele mandar chuva e trovões e relâmpagos e fazer umas coisas, aí Elias é bom. Mas aqui ele não fala que vai mandar Elias para fazer isso. Talvez Elias vai fazer tudo isso também, tá? Mas ele vai mandar Elias para restaurar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, para não ferir a terra com maldição. Ele vai mandar Elias para restaurar a família. Então nós precisamos meditar sobre isso. Primeiro, restaurar a família é prioridade de Deus antes do fim do mundo. Ele quer restaurar a família. Segundo, ele vai mandar um cara que a gente acha que não tem condições, mas ele é o cara que Deus vai mandar. Por que Deus vai mandar esse cara? Entendeu? Então vamos virar aqui para o primeiro cumprimento disso em Lucas, quando o anjo fala com Zacarias que vai nascer João Batista. Lucas 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias. Lucas 1:13. Porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e poder de Elias. Então você entende que Elias não vai reencarnar, tá? Ou descer, porque na verdade ele não morreu, ele foi assunto aos céus em carro de fogo, né? Mas Elias não vai voltar, o próprio Elias. Quando ele fala que Elias virá, não é Elias que virá, é alguém no poder e espírito de Elias, tá? Por exemplo, tem muitos profetas que falam: Davi vai reinar sobre o povo de Israel. Quando ele fala Davi vai reinar, mas Davi morreu, como que Davi vai reinar? Ele está falando sobre Jesus, que é filho de Davi, certo? Então a Bíblia é muito clara nessas maneiras de interpretação. Então quando ele está dizendo aqui, ó, ele virá no espírito e poder de Elias, quer dizer, ele será semelhante a Elias. Ele vai estar no deserto, ele vai vestir roupa de couro de cabelo, né? Ele vai ser um homem rude, que não tem papo na língua, entendeu? Então ele vai parecer muito com Elias, mas ele não vai mandar fogo do céu sobre os falsos profetas como Elias fez, não, porque João Batista não fez isso, não. João Batista não fez nenhum milagre. João Batista não curou um enfermo. João Batista era um homem que só tinha uma coisa: a palavra. E uma palavra tão forte que todo mundo perguntou para você: você é o Messias? E depois perguntaram para Jesus: você é Elias? Quer dizer, eles achavam que Jesus era menos que João Batista. Eles inverteram, perguntaram: você é o Messias? Não. Você é o profeta? Não. Você é Elias? Não. O que você é então? Eu sou uma voz. Quer dizer, ele era uma pessoa bem coerente, mas ele era Elias. Jesus disse que ele era Elias. Então, e o que era o papel dele? Olha o que ele fala aqui: no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Então, para a volta de Jesus, não basta você ter
uma igreja cheia de pessoas cantando bonito, igual nós cantamos hoje de manhã, certo? Então, de parabéns, viu? Louvor maravilhoso, mas não é suficiente para a volta de Cristo. Para a volta de Cristo precisa de um povo preparado, e para ter um povo preparado precisa de pessoas que converteram o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, ou seja, pessoas que conhecem a paternidade espiritual, que sujeitam a autoridade espiritual, que tem uma autoridade espiritual saudável, que não sufoca, que não machuca, que não traumatiza, mas que existe, que confronta, que revela pecado, que chama atenção e que aceita a autoridade de Deus, certo? Então é isso que está falando. O primeiro cumprimento de Elias foi João Batista, porque Jesus, eles não sabiam, mas ele vinha duas vezes. A primeira vez como cordeiro, a segunda vez como leão. E a primeira vez veio João Batista como Elias. A segunda vez ele vem com fogo em seus olhos para julgar o pecado, para julgar, receber a igreja, mas a igreja tem que ser santa, senão ela seria julgada junto. E vem o ministério de Elias antes. Qual a coisa mais importante de Elias? Tem profetas na Bíblia muito mais conhecidas, famosas do que Elias. Isaías é um dos profetas mais maravilhosos que tem. Escreveu 66 capítulos, foi descoberto no Mar Morto, né? Aqueles pergaminhos, né? Exatamente iguais aos que nós tínhamos. Provou a verdade da Bíblia, desmentiu todos os modernistas que duvidavam. Foi tremendo, maravilhoso, provando a verdade da palavra de Deus depois de 1000 e tantos anos, né? Então assim é um negócio maravilhoso. Mas Isaías não volta, e Elias é considerado o representante dos profetas, mas ele não escreveu uma palavra. Elias não é água, Elias é fogo. Elias faz fogo descer do céu, ele é fogo sobre o altar, fogo sobre os 50 homens que mandaram prender ele manda fogo para tudo quanto é lugar. Então Elias é fogo, Moisés é água e Elias é fogo. Só que no Monte da Transfiguração apareceu um terceiro, com Moisés e Elias. Eu digo assim, qual foi a ocasião que a Bíblia inteira estava reunida lá, em cima do monte? Jesus estava orando, ele foi transfigurado, e apareceram Moisés e Elias. Moisés e Elias é o Velho Testamento inteirinho, é a palavra escrita e a palavra profética, a água e o fogo. Os dois jejuaram 40 dias. Os dois representam a lei e os profetas. Então o Velho Testamento estava todinho lá no monte com Jesus. Só que eles conversaram com Jesus sobre o quê? O que eles conversaram com Jesus? Sobre a morte dele que ia acontecer em Jerusalém. Jesus representa o sangue, e sem o sangue, fogo e água não resolve. O sangue traz o fogo e a água. O sangue traz oxigênio e traz o líquido água, né? O sangue traz, mas o sangue é muito mais poderoso do que a água e o fogo. Então nós temos o Novo Testamento reunido com o Velho Testamento, e os três jejuaram 40 dias. São as três pessoas que jejuaram 40 dias. Isso foi a primeira vinda, mas Deus está querendo nos preparar agora para a segunda vinda. E Ele está dizendo que é Elias que vai fazer essa obra. Elias vai preparar-nos para a volta de Cristo. Por que Elias e não Abraão e não outros mais mansinhos e mais casados e mais filhos e mais experiência? Porque a frase mais importante de Elias, quando ele aparece, você não sabe nem que o pai nem a mãe dele, aparece do nada. E sabe qual é a primeira frase que ele fala? Vive o Senhor em cuja presença estou. Isso é fantástico. Ele fala assim, não, eu não estou aqui para falar de um Deus de 2000 anos atrás que apareceu no Sinai, não. Eu estou aqui na presença do Deus hoje, agora. Vocês podem cultuar Moisés, honrar ele para caramba e tal, mas ele já era. Eu estou aqui e Deus está vivo hoje, e Deus quer coisa hoje. Entendeu?
todo mundo na igreja gosta de quem já morreu, mas quem está hoje incomodando, eles não gostam não, entendeu? Quando era Jesus, eles gostavam de Moisés. Quando é o Espírito Santo, eles gostam de Jesus, entendeu? É sempre o que era, mas não o que é, porque o que é atrapalha a gente. Ele mexe com os planos da gente, ele enfia o dedo na cara da gente, ele faz a gente ser confrontado, entendeu? Então Elias representa o homem que diz: eu não estou falando de um Deus do passado, eu estou falando de um Deus que é vivo hoje, e eu estou na presença dele hoje, e ele quer isso hoje, e isso é o que nós precisamos. Nós não precisamos de psicologia, nós não precisamos de pessoa que tem experiência de casar, nós precisamos de tantos livros que tem nas livrarias evangélicas sobre casamento, sobre criação de filhos. Tudo pode ser útil, mas não revoluciona nada, não muda nada, todo mundo continua fazendo a mesma coisa, não muda nada. Nós precisamos de profetas, nós precisamos de Deus presente hoje, nós precisamos de pessoas que perdem um pouco a calma, nós precisamos deixar de ter homem banana, homem assim que, sabe, que muda com, não, a sogra falou, a mulher falou, o fulano falou e ele muda de ideia. Não, não muda não. Eu represento Deus nessa casa, eu assumo compromisso, eu assumo a culpa, e se eu errar, eu tenho que pedir perdão, mas ninguém entra na minha casa se não for por mim, porque eu fui colocado como Deus, como homem nessa casa. E aí vem esse livro aqui do Clésio, gente, coragem, seja homem. Esse livro é maravilhoso, tá? Clésio é praticamente um irmão nosso, é uma coisa tremenda. Gente, tem um outro livro chamado eu confundo com aquele filme Coração Valente. Não é Coração Valente, mas é um outro. É um livro de um psicólogo muito bom também. Não lembro o nome, alguma coisa de Valente, assim. Não é Coração Valente, porque Coração Valente é o filme, né? Mas é alguma coisa parecida com isso. Aí eu estava divulgando o livro e eu falei assim, ele estava no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim: isso aqui é cura para homem banana. Isso aqui cura homem banana. Se você é homem banana, compra esse livro e aprende a ser assim, sabe? Sabe, os caras eram tão banana que eles não foram lá comprar o livro. Não, mas eles compraram o livro, mas eles eram tão banana que não tinha coragem de comprar o livro. Mandaram o menino comprar o livro. Aquela fila de menininho comprando o livro. Preguei uma vez em Jaguariúna, o dia inteiro para um encontro de homens, chamando eles banana o dia inteiro. Quando eu saí de lá, eu vi uma placa, Bananal. Tem machismo, tem coisa errada dos séculos, tem coisa que foi errado do homem querer ser homem de forma errada, por conta própria, para o seu próprio proveito. Tem um monte de coisa errada. O feminismo fez muita coisa boa, restaurou muita coisa, muitos direitos da mulher, foi muito bom, corrigiu muitos erros, é muito bom. Deus não é machista, mas Deus é Deus. Ele deu um papel para o homem e deu um papel para a mulher, e nós precisamos redescobrir esses papéis para ter filhos saudáveis, para ter pessoas psicologicamente equilibradas. Meu pai era uma pessoa muito errada em muitos pontos, é uma pessoa colérica, uma pessoa depressiva, uma pessoa que cometeu muitos erros, é o primeiro a admitir. Pra você ter ideia, o herói dele era Jacó, você acredita? O herói dele não era Davi, não era José, era Jacó. Ele falou assim: eu sou um homem atrapalhado, eu sou um homem estragado, eu sou um homem que tem que pedir perdão todo dia. Ele era um homem que conhecia seus erros, mas ele conhecia Deus. Ele conhecia a presença de Deus. Ele foi pai de verdade. De verdade. E quando você sabe que um homem é pai de verdade, é o legado que fica. E não fica só para os filhos, fica para os netos, vai para gerações. Ele morreu em 2007. 20 anos depois, 15 anos depois, a influência dele está aumentando cada vez mais. Porque não é ele, é Deus. É uma obra de Deus, é uma coisa de Deus. Ele ouviu Deus. Ele é uma pessoa fraca, uma pessoa falha, uma pessoa que eu tive que aprender, às vezes, corrigir muita coisa na minha vida, não copiar o que ele fez, entendeu?
mas ele era pai de uma forma que eu ainda não vi. Ele era tipo, eu acho que um prenúncio desse ministério profético de Elias, que é uma coisa tremenda, maravilhosa, tá? E aí eu indico esse livro dele, 7 Princípios de Formação da Família Cristã. Ele criou todos os filhos, 6 filhos, outros filhos petistas, e nunca deu aula, nunca falou nada sobre isso. E aí quando chegou em Jundiaí, em 1986, os casais pediram: nos ensina como criar os filhos para Deus, como fazer. Aí ele deu esse curso de 3 meses com casais, 7 capítulos, 7 princípios radicais, fortes, baseado na revelação que ele teve para criar os filhos. E eu sou testemunha de que realmente, apesar dos erros, apesar dos problemas, apesar de que isso aqui não é fórmula mágica, apesar de que você não pode só aplicar isso, sabe, copiar, né? Você precisa entender de Deus, você precisa ouvir de Deus, você precisa estar na presença de Deus. Você não vai fazer exatamente como ele fala, mas os princípios estão aqui. Assim, a maneira de agir, a fé está aqui. Ele falava assim, a primeira coisa que ele falava: tem que ter fé. E eu falei assim: meu Deus, eu fui filho dele tantos anos, já era casado, né? Eu nunca vi tanto negócio de fé. Eu vi couro, né? Eu apanhava, não sentia que era tanta coisa de fé. Mas depois que ele ensinou, eu fui entendendo o tanto que fé é importante, o tanto que não é regras, é fé do casal, união, entendimento dos princípios. Mas não vou entrar em muitos desses detalhes agora. Mas assim, Deus está prometendo enviar um ministério profético que vai restaurar a família. E Deus vai fazer isso porque a família saudável, a família sadia, é a arma secreta dele contra o diabo. Deus vai encher a terra de famílias saudáveis que vão desmentir todas essas mentiras, essas narrativas, essas ideologias, e vão ser famílias que creem em Deus, que fazem o que Deus faz e que têm filhos equilibrados psicologicamente, filhos que são brilhantes, que vão ser sucesso nas suas áreas, mas vão ter caráter, vão ser José, vão ser Daniel, vão estar no governo, vão estar em hospitais, vão estar no mercado de trabalho e vão ser notados, porque eles vão ter caráter. Vão ter caráter, vão ser pessoas que cumprem a sua palavra, vão ser pessoas que honram a aliança, vão ser pessoas que sacrificam a si mesmos, vão ser pessoas de Deus, pessoas de caráter. Vocês creem nisso? É difícil crer no mundo que está hoje, é difícil ver. Agora, você quer saber? Eu vou dar alguns pontos aqui, rapidinho, mas por favor anote e pense. E depois pega essa revista Impacto que eu indiquei, leia as matérias, tá? Porque entra em muito mais detalhes. Mas assim, eu estou dando uma versão mais tipo atualizada hoje, mas tem muitos detalhes que você pode pegar lá, versículos, meditar sobre isso, sabe? Porque é promessa de Deus, não é eu que estou falando isso. Deus está falando que prioridade para Ele é ter famílias saudáveis. E para ter famílias saudáveis, Ele vai mandar um ministério profético semelhante a Elias ou João Batista, que vão trazer arrependimento e cura do coração, e vai trazer paternidade, levantar homens valentes, homens de Deus, que vão casar e vão ter filhos, e vão ser chefes de suas casas, e vão ser homens honrados de Deus. Amém? Uma das maneiras mais importantes de você discernir o que é importante para Deus é ver o que o diabo está atacando. O diabo está atacando a igreja? Não. Igreja cheia de gente, para ele não é problema nenhum, pode encher. Eu não estou falando mal de mega igrejas. Eu acho que Deus está fazendo uma obra maravilhosa, tirando pessoas do mundo, salvando muitas pessoas. Eu acho que é maravilhoso, eu não tenho problema nenhum em si com mega igrejas. Mas não é só isso. E o diabo não tem problema, ele não ataca. Ele não está atacando isso aí não. Ele não tem problema que crente que vai só no domingo. Ele não tem problema com isso, porque a pessoa vive igual ao mundo durante a semana. Não tem problema, não afeta ele em nada, não ameaça ele em nada. Nos últimos dias, diante do anticristo, vai ter super igrejas grandes, com pensamento positivo, com psicologia, com coaches, com tudo isso. Vai ter tudo isso. Na China comunista, a igreja oficial, ela é grande, ela tem tudo, não tem problema nenhum, não ameaça o sistema. Entendeu? A Bíblia diz que nos últimos dias vai ter traição, irmãos vão nos trair, porque o diabo tem problema com pessoas que praticam o evangelho. E pratica onde? Em casa.
que dizem que uma família é um homem e uma mulher, nascido biologicamente homem e mulher, e que tem filhos, e que exerce o papel de pai e mãe. A Bíblia diz isso, e isso o diabo quer atacar, e isso ele não quer. Tolerar, permitir, não ter discriminação, isso é normal. Jesus era amigo de pecadores. Se a pessoa discrimina, se a pessoa esconjura, se a pessoa não ama as pessoas que pensam diferente, ela não está praticando o Evangelho de Jesus. Nós precisamos amar todos, independente de tudo, do seu credo, de sua fé, o que você acha que é o gênero deles e tal, não tem problema nenhum. Nós podemos amá-los, nós podemos acolhê-los, nós podemos querer o bem deles, mas nós não vamos concordar que Deus concorda com o estilo de vida, certo? Isso não. Chama acolhimento, não aprovação, tá? O Jesus era amigo de pecadores, mas ninguém falava que ele concordava. Ele era amigo de prostituta, mas não concordava com prostituição, certo? Mas ele era amigo, comia junto, recebia, amava, falava, curava, não tem problema nenhum. Ele só não concordava, e ninguém acusou ele disso. Ele não concordava, eles sabiam que ele era santo e que ele não tinha nenhuma coisa com isso, entendeu? Então, o que o diabo está atacando? Ele está atacando a família hoje. Ele quer destruir a família da terra. Por que destruir a família? Por quê? Porque a família é a arma de Deus para derrotar ele. A família é a manifestação da Trindade na terra. A família é a exposição, paternidade, gente. Pai verdadeiro, ele é o que vai formar pessoas à imagem de Deus na terra. A Bíblia diz em Efésios 3: eu me ajoelho diante do Pai, de quem leva nome toda a família nos céus e na terra. Deus é a origem da paternidade. Eu não preciso ser casado. Elias não precisava ser casado, ele conhecia Deus. E se você conhece Deus, ele é pai. E se você conhece o Pai, você consegue ser pai. Senão não, porque seus pais humanos nunca vão ser exatamente o que você vai querer copiar, certo? Mas Deus sim. Então, para um homem ser pai, ele precisa conhecer Deus. Ele precisa conhecer o amor de Deus, e ele precisa conhecer a ira de Deus. Ele precisa conhecer Deus, não um Deus mole, não um Deus babaca, né? Que Deus avô, não um Deus Papai Noel. Avô nosso que está nos céus. Não, Pai nosso que está nos céus. Aí teve um cara falando comigo, ali fala em Hebreus 12, que quando fala que Deus açoita seus filhos, essa palavra açoita no original é disciplina. Assim, ah é? Tipo, fica aí no cantinho de castigo. Eu vou olhar essa palavra no original. É verdade isso? Deus não açoita seus filhos? Que ele fala que quem não é açoitado por Deus é bastardo, não é filho. Que filho apanha. Que filho, pai não é brincadeira não. Pai não é mãe. A mãe, né, falou ontem, falou assim, ó, você está aprontando? Espera seu pai chegar. Pronto. Meus irmãos, estava aprontando, assim, viu o roupão de meu pai, consertaram na hora. Pensaram que era ele, mas não era não, era só o roupão dele. Só o roupão dava temor. Já pensou? Pai é pai. Por isso que é tão bom ser avô, porque avô não tem responsabilidade nenhuma. É só bajular os netos e tal, não tem, só curtir, não tem nada de ruim. Mas pai não, pai tem que fazer assim, seu futuro. Se você continuar assim, você vai ser uma desgraça. Eu tenho que te corrigir. Você vai olhar ruim para mim, você vai ficar com raiva, principalmente se for adolescente. Mas é para ser o bem. Esqueci o que eu ia falar. Me ajuda aí. Açoite. Fui olhar a palavra no original. A mesma palavra quando os soldados açoitaram Jesus. É a mesma palavra. Meu Deus do céu. Aí não é só apanhar não, aí é brabo. Não é ficar no cantinho aí de castigo não. A palavra é a mesma. Não traduz para hoje não. Entendeu? Então assim, Deus é amoroso, mas não é mole não, tá?
Deus é amoroso, mas o amor dele, eu nunca duvidei do amor do meu pai, mas que ele tinha raiva, ele tinha. A Bíblia diz: irai-vos, é a ordem. Homem banana não consegue ficar irado, ele não consegue ficar com raiva. Gente, falta homens nervosos, nós precisamos de homens bravos. Mas às vezes nós temos homens bravos porque está atrapalhando de assistir o jogo. Tem homens bravos que não se controlam, que perdem, não têm domínio próprio, que ficam com raiva por causa dele mesmo, por causa do seu egoísmo. Não, irai-vos e não pequeis, porque é fácil pecar quando você está com raiva. Mas a raiva faz umas coisas maravilhosas, sabe? Ela faz você ficar eloquente, ela faz você falar umas verdades, sabe? Paulo, naquele caminho lá em Filipos, a menina ia atrás dele: esse é o servo de Deus Altíssimo, esse é o servo de Deus Altíssimo. Foi enchendo a paciência, ele foi ficando com raiva, mas a raiva não chegou no ponto certo. Aí todo dia ele fala assim: sai dela agora, não aguento mais. Saiu e ele voltou para a cadeia e ficou açoitado, e terremoto, e converteu pessoa e levantou a igreja. E pessoas têm me mal interpretado. Eu ouço pessoas falando assim: Maroto falou que pode xingar. Eu falo que pode xingar porque xingar é bíblico. Pode xingar sim. Sabe quando aquele cara estava resistindo Paulo lá em Chipre, o mágico estava resistindo ele xingou o cara. E o palavrão que ele falou não é palavra leve não, tá? Ó filho do diabo. Você quer xingar pior do que isso? Não tem jeito. Você chama a pessoa de filho do diabo, já, sim, tipo, é muito maior que qualquer outra palavra de xingo que você pode dar, né? E Deus falou assim: eu concordo, Paulo, e faz o cara ficar cego. Então quando você xinga junto com Deus, o negócio dá certo. Você só tem que ter certeza que Deus está junto com você, porque se ele não estiver junto, Moisés falou assim: ó rebeldes, precisa tirar água para vocês. E Deus falou assim: não estava nervoso não, por que você está nervoso? Aí ele não entrou na terra, só por causa de uma palavra nervosa que ele deu. Então você não vai xingar a qualquer hora, mas se Deus está xingando, xinga junto, tá? Xinga junto, que aí o negócio funciona. O cara converteu, o negócio ficou bom, sabe? Então, gente, o diabo hoje, ele quer destruir a família, ele está focado na família, ele não está contra a igreja, ele está contra a família, entendeu? Só que a igreja é a família, entendeu? Então assim, a família é a imagem de Deus. Não adianta ir só no domingo e viver igual ao mundo, não adianta. Nós temos que ter famílias onde Deus está presente, onde tem culto doméstico, onde tem leitura da Bíblia, onde tem oração, onde tem comunhão, onde conversa uns com os outros, onde perdoa, onde repreende. Nós temos que ter isso em nossas famílias. Ele quer destruir o relacionamento saudável entre homens e mulheres. Ele quer destruir a nova geração pelo aborto. O aborto de milhões e milhões de crianças é Satanás, igual no tempo de Faraó matando os meninos. Ele não quer a nova geração. A nova geração vai detonar Satanás, sabe? Cada filho que nasce é mais um soldado para o exército de Deus. Gente, agora eu vou dar um conselho grátis para vocês. Eu já dei para os obreiros ontem à noite, mas eu preciso dar para vocês também. A igreja está cheia da cultura do mundo. Cria cachorro em vez de filho. Você já viu o tanto de pet shop que está multiplicando por aí? Casal que não tem filho, egoísta. Casal que tem um filho, criando egoísta. Casal que tem 2 filhos, criando Caim e Abel. Casal que tem 3 filhos, está na visão, é Trindade. Pode, se quiser parar, para. Se não quiser, vai para 4, 5, igual os muçulmanos, igual os judeus ortodoxos. Por que os evangélicos cristãos estão assim de não ter filho? Por que falam mal de quem tem filho? Meu pai tinha 6 filhos.
A família de minha esposa tinha 6 filhos, não tinha o dinheiro que nós temos hoje. Não precisa de dinheiro para criar filhos, gente. Não precisa, precisa de Deus, precisa da presença de Deus. E quando você tem a presença de Deus, você tem mais filhos, você vai viver 40, 50 anos de idade, depois você vai dar graças a Deus pelos filhos que você tem. Trazem riqueza, trazem bênção, traz frutífero para a sua vida. É uma bênção. Não pode ter filhos, adote filhos. Tem muitos órfãos precisando ser adotados, sabe? Tem muito órfão precisando ser adotado. Sim, para de ser egoísta, para de querer viver para si. E você vai viver que se você vive para os outros, se você cria filhos para Deus, se você tem famílias igual os muçulmanos, igual os judeus ortodoxos, você vai estar servindo a Deus, você vai estar contribuindo para o reino de Deus, e você vai estar preparando para a volta de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? É sério, é sério. Funciona. Então o primeiro ponto é esse: quando nós notamos coisas que o diabo está atacando mais, onde o discurso é mais forte nas faculdades, na mídia, na sociedade, quando você vê onde é o alvo mais forte, onde os temas que eles dão nas redações do Enem, tá? Quando você vê essas coisas nas faculdades indoctrinando nossos filhos, quando você vê isso, preste atenção, o diabo é esperto, a igreja não. A igreja não está acordada. A igreja manda missionário para a África, mas não cuida dos seus próprios filhos. Manda os seus filhos para a faculdade para ser contaminado, para ser totalmente desviado. Cadê os professores nas faculdades cristãos que estão lutando contra esse mundo de sujeira que tem? Cadê pessoas nos jornais, nos repórteres? Cadê as pessoas defendendo as causas de Deus? Cadê? Cada um quer só viver a sua vida, ou você quer entrar no exército de Deus e trabalhar para Deus? É isso que nós precisamos entender. Você não é só cantar na igreja, sabe? Tem uma música maravilhosa sendo cantada por aí: perco tudo com alegria. Fica olhando as pessoas assim, você não vai perder nenhuma coisa com alegria, você vai chorar na primeira vez. Eu quero ver a pessoa que perdeu tudo com alegria e tem alegria. Aí eu falo, esse é o Espírito Santo, isso é Deus. É bom cantar isso como profecia, mas seja sério. Quando você canta, você quer perder tudo com alegria, a patroa está vindo aí, tá? Toma cuidado. Perco tudo com alegria. E o segundo ponto é esse mesmo, o segundo ponto eu acabei de falar, que Elias, ele restaura a imagem de Deus como Pai. E gente, Jesus veio a primeira vez como cordeiro, mas ele não volta como cordeiro não, tá, gente? E Jesus está bravo, ele volta a voltar no cavalo branco, ele não vem em jumento mais não, tá? Jumento foi a primeira vez. E ele volta contra o pecado. E a igreja, hoje à noite eu pretendo falar um pouco mais sobre a próxima coisa que a igreja precisa enfrentar, tá? Profeticamente profetizado, que é o dia da expiação. Já passamos Páscoa, já passamos Pentecostes, estamos preparando para a expiação. E gente, não vai ser brincadeira, já começou. Deus vai abalar todas as coisas. O avivamento que vem não é oba-oba não, tá? O avivamento que vem é um negócio sério, um negócio bravo, um negócio profundo, sabe? Então Deus não é brincadeira, tá, gente? Eu quero ver Ele, sim, mas você sabe quanto custa ver Ele? O negócio é preparar. Se o cara que é eletricista com alta tensão, ele prepara com todo aquele material para não ser fuzilado pela alta tensão, Deus é muito mais do que alta tensão. É muito mais, Ele é perigoso. Ele falou com Moisés: ninguém pode me ver senão morre, derrete na hora. Você quer enfrentar Deus? Você quer encontrar com Deus? Sim, Ele fala para nós encontrarmos. Ele fala: ora para você ficar em pé na presença do Filho do Homem. Ele fala para a gente estar preparado. Ele morreu para deixar a gente preparado. Tem jeito de ficar preparado, mas não é mole não, gente. Dói. E está começando a abalar a igreja, a abalar as pessoas. E muita coisa que a gente acha que é de Deus não vai ficar. Mas a família restaurada vai ficar. A família restaurada vai ficar. Então, assim, e qual a base da família? Homens dignos. Jesus falou: vai para uma cidade, pergunta quem é digno. Pensa comigo, os caras nunca ouviram o evangelho, os caras não converteram,
mas já era digno. Pergunta na cidade quem tem fama de ser digno. Aí vai para aquela casa e fica naquela casa. Pergunta quem é digno, que é o chefe da casa. O que significa que ele é digno? Que ele paga as dívidas, que ele é bem falado na cidade, o caráter dele, quando ele promete, ele cumpre. A esposa dele é feliz, os filhos dele são felizes, mas são submissas, são ordeiros, são equilibrados, não é um carrasco, não é um legalista, não é uma pessoa religiosa, mas é uma pessoa direita, é uma pessoa que tem ordem, é uma pessoa que tem autoridade, é uma pessoa que quando fala as pessoas obedecem. Vai para essa casa, sem ouvir o evangelho, sem converter. Aí ele fala, depois que você entra nessa casa, se não for digno, cai fora. O que significa? Que o cara tinha fama de ser digno, mas quando ele chegou na casa dele, viu, é outra coisa. Ele grita com os filhos, ele perde a paciência, ele bebe demais, eu sei lá, qualquer coisa. Ele tem fama de digno, mas chega na casa, não é digno. Onde você sabe se um homem é digno? Por exemplo, antes de ordenar um presbítero, o que eu faço? Eu converso com a esposa, eu falo assim, ele é em casa o que ele é na igreja? Ele é em casa o que é na igreja? Porque se não for, não pode ser ordenado, não tem jeito. Quais são as qualificações de uma pessoa ser ordenada presbítero na igreja? Quais as qualificações? É seminário? É doutrina? Não, é família. Olha lá, todos os negócios lá é caráter. Que não bebe, que não perde a paciência, entendeu? Que não tem domínio próprio, não é atrás de dinheiro, não é atrás de fama. É tudo isso, é caráter. É pessoa que tem motivação certa, coração puro, que a família mostra. A família demonstra isso. Vocês estão entendendo, irmãos? A igreja perdeu o rumo. Ela pergunta se o pastor sabe pregar bem. Eles perguntam se ele fez seminário, se ele tem doutrina, se ele tem isso. Está errado, gente. Ele divorciou, ele quebrou a aliança que ele tinha com a família. Como está a esposa dele? Como estão os filhos dele? Ele cumpre a palavra? Ele é um homem de aliança? Se não for, meu filho, está rejeitado. Está rejeitado. Ah, mas Deus não pode perdoar? Pode perdoar, só não pode ser ministro, só isso. Entendeu? Vocês estão entendendo, irmãos, como nós precisamos mudar a cabeça? Como a igreja não tem, porque a igreja virou show, a igreja virou plataforma e plateia, a igreja virou um evento, a igreja não é vida, a igreja não é a vida real das pessoas. Isso está errado. Deus é Pai, Ele é amoroso, Ele é tremendo, Ele é perdoador, mas Ele é duro, Ele é inflexível, Ele é autoritário, Ele é Pai. Ele põe muros. Seus filhos não têm temor dele, não vai atravessar esse muro. E depois que são grandes, dão graças a Deus, porque foi protegido. Tem pessoas aqui que tiveram pais assim, com todas as falhas. Tem pessoas aqui que tiveram pais que fizeram muros. Levante sua mão se você teve. Gente, vocês me animam. Graças a Deus, graças a Deus. Dê graças a Deus. Nenhum de nós teve pai perfeito. Nenhum de nós teve pai perfeito. Mas pais que trouxeram para nós um legado, que exerceram autoridade, mas a autoridade certa. Talvez a gente tenha alguma mágoa, talvez a gente foi machucado em alguma área, sim, mas a gente não trocaria eles por nada. A gente vê o tanto que outros que não tiveram sofreram. É uma coisa tremenda. Meu pai excedeu às vezes ele excedia, depois ele pedia perdão. Às vezes quando ele estava me castigando, quando eu falo castigando é açoitando mesmo, tá? Eu ficava com raiva, eu lembro disso, nitidamente eu lembro disso. Ficava com raiva dele. Sabia que estava errado, sabia que ele tinha razão, mas eu estava com raiva. Espera eu ficar grande, entendeu? Tipo assim, espera eu ficar grande. Aquela raiva, aquela coisa, né? Tô apanhando, mas, né? Aí depois, o que ele fazia? Nem sempre, mas quase sempre. Ele pegava e abraçava e falava assim: estou fazendo isso para você não ir para o inferno. Como que você fica com raiva de um cara desse? Eu lembrava que a raiva derretia na hora, assim, ó. Entendeu? Mas às vezes não era uma fórmula, nem toda vez ele fazia isso. Mas a gente sabia que ele amava nós, nos amava. A gente sabia que não era tipo assim,
fazendo aí, menino? Não, ele estava interessado, e tinha 6, fora outros. Ele estava interessado na nossa vida, ele queria saber quando nós saía, viajava, ele queria saber o que aconteceu, o que a gente sentiu, entendeu? Ele é uma pessoa que sofria junto, então ele não só amava, mas ele fazia a gente sentir que ele amava, e fazia sentir que se a gente pisasse na bola, não era só para apanhar, ele sofria dentro, ele sofria também, você entende? Então não é só dureza, é o pai, e pai ama, Deus ama. Deus é Pai. E quando esses pais surgirem na terra, cada vez mais nós vamos ver pessoas sendo curadas, né? Mas se você não teve pai assim, gente, a revelação de Deus como pai pode curar você também. Meu pai não teve pai assim, tá? Ele não teve, foi criado permissivamente, ele foi criado de uma forma totalmente diferente. A irmã dele foi um caos psicológico por causa disso, caos. Ele não foi criado desse jeito, ele não teve um legado, ele não teve, mas Deus entrou na história dele, Deus mudou a mente dele, Deus trouxe revelação para ele, ele quebrou a maldição hereditária, e ele começou um outro legado. Mas por quê? Porque ele é bom? Não, porque Deus é bom, e Deus invadiu a vida dele. Então eu não quero demorar muito mais, mas eu só quero, esse livro aqui acabou de sair, O Surpreendente Amor de Deus, demorou quase um ano. Eu li esse livro em inglês, conheço o autor, tomei café com ele em Nova York uma vez, amigo do meu irmão mais novo. Surpreendente Amor de Deus, gente, esse livro revolucionou meu pensamento sobre o que é amor. E esse aqui, você quer saber o que é amor de pai, o que é amor de Deus? Porque o pessoal fala, não, amor nunca espera nada de volta, o amor de Deus não espera nada de volta. Ele falou assim, não é verdade. E aí ele prova biblicamente que não é verdade, que o amor de Deus quer que nós amemos Ele de volta. Tem algumas coisas profundas nesse livro, acabou de ser lançado, é um livro maravilhoso sobre o amor de Deus, sobre conhecer o que é o amor de Deus. Tem alguns conceitos errados, pessoas falam assim, não, o amor de Deus não tem sentimento, não tem emoção, é só força da sua vontade. Você fala assim, eu vou amar porque eu tenho que amar, então eu vou amar, eu decido que eu vou amar. Ele mostra que não é verdade, que Deus tem emoção muito forte, né? E quando o amor de Deus vem, você tem emoção também, entendeu? Então várias coisas que as pessoas divulgam sobre o amor de Deus, ele mostra biblicamente o outro lado, entendeu? Então é muito interessante, muito bom. Mas assim, terminando essa questão sobre a família ser a arma estratégica de Deus para os últimos dias. Quando você pensa em família, meninos pequenos, mamadeira, babá, escola, noite sem dormir e uma série de outras coisas, relacionamento de casal, você pensa, isso não tem nada a ver com exército. Exército sim senhor, autoridade, você engraxou seu sapato, seu coturno, você está pronto para atirar. O exército é uma coisa e família é outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra na nossa cultura moderna. Mas olha para Israel. Israel era exército de famílias. Quem era o capitão? O pai. Quem era o coronel? O avô. Quem eram os generais? Os anciãos de Israel. Cada um acampava na frente da sua bandeira, da sua tribo, da sua família. Eles não lutavam por um cara que eu não conheço, eles lutavam pelas famílias, eles guerreavam contra o inimigo pelas famílias. Hoje em Israel, todo mundo no país sabe quem morreu no exército, e todo dia está morrendo gente, viu gente? Soldados jovens, reservistas, tem a vida na frente, sabe? É uma calamidade o que está acontecendo em Israel, uma calamidade. Mas a nação inteira está junta, a nação inteira conhece, porque é família, entendeu? Então o exército de Deus como família nos últimos dias, ele quer mostrar para Satanás, você quer destruir, eu não vou deixar você destruir não, a minha imagem na terra vai ser mantida. Nós vamos ter pais e mães e filhos saudáveis que vão brilhar nessa geração e que vão ser instrumentos de Deus
para desmentir as obras de Satanás, entendeu? É isso que ele quer fazer. Ele quer, e as outras coisas que o diabo está atacando, quais as outras coisas que ele está atacando? Israel, atacando Israel. Por quê? Porque Jesus vai voltar lá em Jerusalém, entendeu? Então olha onde o diabo está mirando, e você saber onde que Deus está querendo operar. Ele está mirando exatamente na família em Israel, e depois ele vem contra a igreja. Mas contra todas as igrejas? Não. Ele vem contra igrejas que levam a palavra de Deus a sério. Pessoas que só reúnem no domingo, ele não está nenhum problema. Mas pessoas que deixam a palavra de Deus afetar a sua vida, ele tem. Porque, gente, a próxima coisa que vai acontecer é contra radicalismo. Tem muito muçulmano que não é radical, tem muito judeu que não é radical. Eles são igual nós, assim, tipo assim, sabe? É católico, igual o brasileiro católico. É católico, mas nunca vai na missa, entendeu? Aquela coisa. Então tem muito muçulmano assim, tem muito judeu assim, tem muito cristão assim, tem muito budista assim, entendeu? Mas tem os radicais. Os radicais eles chamam de terroristas. Os radicais são fanáticos. Pois nós seremos incluídos nessa mira do anticristo, porque nós somos a ameaça, porque nós temos outro rei, nós temos outra autoridade, e nós deixamos que ele afeta a nossa vida hoje. Nós deixamos que ele afeta nossos valores hoje. Nós praticamos os seus valores. Então nós somos ameaça ao reino do anticristo, entendeu? Então assim, a família Israel e a igreja radical, a igreja verdadeira, a igreja que quer ser discípulo, esses são os alvos prioritários de Satanás. E nós precisamos nos preparar, gente. Nós precisamos nos preparar. Vocês acham que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação? Alguém levantou a mão? Não, né? Ele fala: se não fosse pelos escolhidos, aqueles dias não seriam abreviados. Eu sou escolhido, logo estarei na tribulação. Pode ser protegido? Pode. Deus sabe proteger os dele. Ele sabe agir no meio das coisas. Mas que nós vamos perder a última cena do filme de Deus? A batalha dos séculos? Você quer perder isso? Eu não. Quero ver fogo descendo do céu, quero ver um negócio assim, entendeu? Então assim, nós precisamos nos preparar. Nós não podemos ser descuidados, nós não podemos ficar tranquilos. Nós precisamos falar: Deus, o Senhor prometeu enviar Elias, e eu vou fazer a minha parte, lembrando de Moisés. Agora eu vou ficar aguardando essa promessa e buscando para que o Senhor restaure a sua imagem na terra, verdadeiros pais, verdadeiras mães, e vou estar procurando isso com toda a minha força. Que Deus nos ajude, amém? O último livro que eu vou indicar aqui é Criando Filhos para Excelência, do Clésio também, tá? Ele e a esposa dele criaram filhos. O filho dele acabou de formar em medicina na Unicamp. A outra filha está em Chipre como missionária, formada como advogada. O terceiro está na Força Aérea. Eles criaram filhos seguindo exatamente aquilo que ele aprendeu com meu pai, e praticou, e aprendeu, e tem muitas lições, muito mais assim, ele preenche muito mais até do que o livro que meu pai escreveu sobre isso aqui. Então assim, se você quer conselhos sobre várias fases do crescimento de seus filhos, esse livro ajuda pra caramba, né? E parece que o Hugo vai chamar o Clésio aqui, né? Para algum dia ele vem para estar falando com vocês, e é muito importante. O testemunho da vida dele, da família dele, é um testemunho que não é teoria, tá? É prática mesmo, funciona mesmo, e é uma coisa maravilhosa. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós não queremos dormir, nós não queremos estar desapercebidos nesses dias que nós estamos vivendo. Não deixe-nos anestesiados, não deixe-nos cegos, guiando cegos. Senhor, acorda-nos do sono.
Senhor, ajuda-nos a olhar para Ti, olhar para nossas famílias, olhar para a Tua palavra, prestar atenção na voz do Teu Espírito, e ajuda-nos a tomar medidas para corrigir o rumo, Senhor, das coisas. Eu peço que nesse dia, nesta manhã, o Senhor esteja falando aos corações, o Senhor esteja tocando em vidas aqui, Senhor, para buscar de Ti direção sobre como fundamentar suas casas na rocha, como formar suas famílias dentro dos Teus princípios, dentro da Tua vontade. Traz arrependimento, traz revelação, traz sabedoria. Irmãos, eu sinto de pedir, fazer um apelo para homens que querem vir para frente e falar assim: eu quero que Deus me ensine como ser pai, como ser marido, como ser. Eu quero que Deus me ensine, eu quero que Deus me ajude. Sabe, se você sente essa vontade, vem para frente rapidamente e nós vamos orar para Deus realmente trazer essa iluminação, essa graça de Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Não é por nossa força, não é por nossa vontade, não é por nossa capacidade. Às vezes o modelo de pai que nós tivemos não foi bom, e às vezes foi bom, mas a gente não consegue ser igual. Mas Deus está interessado nisso. Então, irmãos, creia. Você está vindo para frente, creia que não é você que quer, é Deus que quer. Vem, sim, vem mais para frente vocês aqui, permitir que os outros cheguem. Senhor, nós nos colocamos em humildade diante de Ti, Senhor. Olha para todos esses homens aqui, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos receber graça do alto para sermos pais, maridos, pessoas dignas, pessoas que vão vencer suas fraquezas, pessoas que vão entender, vão aceitar a correção, pessoas que vão entender onde estão errando. Nós sinceramente queremos que nossas famílias sejam esses instrumentos em Tuas mãos. Senhor, olha para nós agora, Senhor. Derrama sobre nós o espírito de sabedoria, de revelação. Cada dia de manhã, quando nós oramos, revela-nos coisas que estão erradas na nossa maneira de tratar os filhos, de tratar a esposa, na nossa maneira de fazer os negócios, de trabalhar, na prioridade que nós estamos dando para várias coisas. Senhor, revela para esses irmãos meus aqui, Senhor. Senhor, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós às vezes não tivemos o modelo perfeito, o modelo certo, mas nós queremos a Tua intervenção. Nós queremos famílias saudáveis, famílias que refletem a Tua glória, Senhor, e só é possível pelo Teu Espírito, Senhor. Então nós suplicamos nessa hora, Senhor, nós suplicamos, entra nessas casas, dessas famílias aqui representadas, entra aí, capacita os irmãos que estão liderando grupos caseiros, entra nas casas, ó Deus, dá sabedoria no aconselhamento, dá sabedoria, Deus, nas comunhão, de conversas. Senhor, começa a trazer o Espírito de Elias em nossas conversas, começa a trazer aquela presença de Deus em nossas casas. Vive o Senhor em cuja presença estou. Ajuda-nos na conversa, sentir quando o Espírito Santo está chegando e está falando coisas conosco, Senhor. Eu oro, eu peço que o Senhor abençoe todos os meus irmãos aqui, Senhor, e que haja mesmo um espírito de revelação e de conhecimento da Tua vontade. Senhor, entra nas nossas casas, entra nas nossas famílias, cura as feridas, cura as mágoas, cura, Senhor Deus, aqueles problemas que a gente não consegue resolver, Senhor, aquelas coisas que a gente já orou e não consegue entender. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Nós declaramos nossa dependência de Ti, nossa vontade de que o Senhor intervenha.
em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Põe a mão do seu companheiro de lado, vai pôr na mão e fala assim: sinta a mão de Jesus sobre você, sinta a mão de Jesus sobre você. A mão de Jesus está na igreja, a mão de Jesus é dos irmãos. Assim, nós falamos com Deus, mas Deus nos abençoa através dos irmãos. Então vamos assim estar crendo que a mão do nosso irmão é a mão de Jesus, é a mão do Senhor, é a mão de Deus, e Deus vai capacitar vocês para progressivamente caminhar para esse alvo, amém? Deus não faz coisa assim, toque de mágica, não, é devagar mesmo, mas Ele vai corrigindo uma coisa, outra coisa, vai abrindo o coração, vai sendo contrito, e Deus vai estar com vocês, tá? Deus vai estar com vocês, independente de suas falhas. Deus está interessado nesse negócio, sabe? É de Deus, é de Deus. Se você quer, Ele quer muito mais. Então creia nisso, tá? Creia que não é só a sua vontade. Você não quer ter uma família modelo para se orgulhar, não. Você quer que Deus esteja na sua casa, você quer que Ele esteja na sua casa. E isso não é assim, falhas nós todos temos, mas independente das falhas, Deus é Deus, e Ele é fiel, e Ele vai fazer isso, amém? Glória a Deus, amém.